E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, a nossa aula de hoje, ela é sobre otimização. Talvez não como alguns estavam esperando, que poderia ser a otimização de um parâmetro do reator, por exemplo, otimizar a produção de uma molécula-alvo, que é possível fazer isso, com os conhecimentos que a gente vai ter aqui hoje, vai ser possível fazer isso. Mas na verdade o que a gente vai otimizar hoje são as constantes para um determinado modelo. Vamos supor que vocês têm uma determinada reação que vocês estão estudando, ou um determinado crescimento de micro-organismo, e vocês têm os dados experimentais, vocês têm uma proposta de modelo, vocês sabem fazer isso muito bem, pegar os fundamentos teóricos do que está acontecendo ali dentro e criar uma proposta de modelo, mas vocês não têm as constantes para usar esse modelo para fazer simulações em outras condições. Como que a gente acha essas constantes? Então, hoje, o que a gente vai fazer é buscar otimizar constantes, determinar constantes, para que o nosso modelo seja o mais fiel possível aos dados reais. Esse é o nosso objetivo. Mas as técnicas utilizadas aqui, elas são perfeitamente aplicadas em otimização de outras coisas também. Otimização é otimização. E vale lembrar muito bem que hoje a gente vai estudar como usar uma ferramenta de otimização. Não quer dizer que a gente vai aprender otimização propriamente dito. E usar uma ferramenta, por mais que seja muito bom, seja aplicado, né, o que a gente precisa, a gente vai aplicar. Entender o fundamento do método de otimização às vezes é muito mais importante, porque vocês vão ver, a gente vai usar dois métodos de otimização aqui, um deles bem conhecido de vocês, mas outro nada conhecido, e vocês vão ver como às vezes é difícil usar uma ferramenta sem entender o que tem por trás dela. Bom, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai pegar um exercício que a gente estudou na aula passada, a gente tem nosso exercício aqui, esse. Tô com a tela um pouquinho para o lado. Aí, agora sim, tá tudo lindo. É, então a gente vai pegar, a gente fez basicamente esse exercício aqui na aula passada, né? A gente modelou uma reação, um crescimento de micro-organismo por meio da cinética de Monod simples, não tinha nada demais, e a gente criou o gráfico aqui. Claro, a gente fez os exercícios mais complexos depois, mas o primeiro exercício do dia foi esse, né? Então, modelando aqui o produto, o consumo do substrato e o crescimento do microorganismo por uma cinética de Monod simples. Nesse exercício em específico, a gente tinha os parâmetros do modelo. A gente determinou o modelo que a gente queria utilizar e a gente tinha os parâmetros desse modelo. Mas nem sempre a gente tem. Na verdade, até para crescimento de microorganismo, né, é algo muito, muito difícil você ter os parâmetros precisos do modelo, porque é muito, muito dependente do substrato, do meio reacional, do meio de cultivo. Então, para cada microorganismo, para cada meio de cultivo, a gente vai ter parâmetros diferentes. E algumas coisas são meio constantes, né? Por exemplo, a conversão de substrato em célula, de célula em produto, de substrato em produto. Isso é algo que não varia tanto. Mas os parâmetros de velocidade de crescimento, isso é algo que é muito, muito variável. Vamos supor que a gente não tivesse, a gente não soubesse isso aqui. Esses são basicamente os dados que a gente utilizou na aula passada. Vamos supor, ó, eu gero o gráfico bonitinho, esse é o mesmo gráfico da aula passada. Talvez a única diferença é que na aula passada a gente estava trabalhando em horas e eu converti aqui essas constantes para dias, certo? Inclusive está aqui hora ainda, então vou mudar para dia, certo? Vamos supor que a gente não tivesse. A gente poderia, sei lá, chutar um valor aqui, 1 e 200. Isso ia gerar, ia fazer nosso modelo funcionar pelo menos, né? Isso aqui é um modelo que a gente rodou. Se eu rodar de novo, esse aqui é um modelo com as constantes alteradas, beleza? Então a gente sabe, né, que o modelo ele é altamente dependente dos parâmetros dele. Isso é basicamente a definição de parâmetro do modelo, né? São as variáveis que vão influenciar no funcionamento do modelo. Bom, então, qual que é o nosso objetivo nas aulas, nas próximas aulas que a gente vai ter? É usar recursos computacionais que a gente tem aqui no Python para, sem saber isso aqui, a gente não sabe esses parâmetros aqui, a gente não sabe os valores desses parâmetros aqui, mas a gente tem alguns dados experimentais. Como que a partir de alguns dados experimentais a gente consegue fazer, calcular ou otimizar esses parâmetros aqui
para que o modelo represente o mais fielmente possível aqueles dados experimentais. E uma vez que ele representa fielmente, muito fielmente aqueles dados experimentais, a gente pode usar esse modelo para fazer simulações do que aconteceria nessa reação em outras condições. E é para isso que a gente estuda reatores, é para isso que a gente estuda modelagem e simulação. Então, na próxima aula, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho com dados experimentais.